Bom, vamos lá. Vinícius é psicanalista, psicólogo, tem um percurso aí como acompanhante terapêutico e nos últimos anos teve envolvido em pesquisas que tratam da questão da clínica psicanalítica, dos referentes éticos que a gente pode pensar o trabalho do psicanalista. E a gente tem uma experiência de estar em espaços de transmissão juntos, então a gente ficou bem animado de conversar um pouco com vocês aqui, tá bom? Vou passar para vocês. Bom dia. Como a Carol já comentou, essa dimensão ética, né, da psicanálise atravessa um pouco aí meu interesse de pesquisa. E quando o Raul comentou, né, sobre a possibilidade de falar sobre transferência, tá? Tudo bem? Fiquei bastante animado, porque acho que é um termo que toca no que a gente pode pensar ser talvez o ponto mais importante, assim, né, de uma tentativa de conceitualizar, né, tantas dimensões do que acontece numa análise. Eu propus para hoje como texto principal um texto de 1915 que compõe um conjunto, né, dos escritos técnicos de Freud, chamado Sobre o Amor de Transferência. Observações sobre o amor na transferência. E de textos complementares, também outros textos, né, dessa época aí, que vai de 12 a 15, que é a dinâmica da transferência, recordar, repetir, elaborar. E acrescentei um artigo do Gilberto Gobato para pincelar alguma coisa também de Lacan. A ideia aqui, de longe, é esgotar esses termos, né, até porque são termos que vão ganhando variações, não só entre autores pós-freudianos, como o próprio Freud, né, vai revisitando esse termo. Né, esse termo que para ele, no princípio, parecia ser um obstáculo ao tratamento. Né? Freud, ali, apaixonado assumidamente pela arqueologia, tinha, né, como visão das estruturas psíquicas uma espécie de terreno, onde você iria cavucar, ver, achar tesouros mais escondidos do que outros, né? Entender se tem ali no encontro só uma cabeça de uma estátua, se esse corpo continua mais embaixo, se era uma máscara. E nessa verve, né, investigativa dele, uma herança da hipnose, ele começa a perceber que os pacientes, então, passavam a investir libido nessa figura do analista, ou do analista, né? Então ele começava a se perguntar, bom, como é que eu vou tirar, né, esse obstáculo para continuar a minha investigação, né? Porque, afinal, eu estou aqui tentando investigar, tentando ajudar essa pessoa, fazendo minhas decifrações, tentando interpretar os sonhos, tentando ajudar a pessoa a associar, e bota a mão na cabeça, e tira a mão da cabeça, e propõe, e põe no divã, e tira, e a pessoa, né, de repente, no meio desse percurso, começa a querer falar algo do analista, né? Mas que roupa bonita, onde você comprou, o seu consultório, me lembra de alguma coisa, ou um silêncio, que às vezes fazia o Freud se perguntar se ali estava havendo alguma espécie de enamoramento pelo analista. Mas, ao passar, né, aí das suas investigações, ele começa a concluir que aí, né, que justamente aí estaria o que ele chamou de um motor do tratamento. Né? Que uma análise se inicia e se termina pela transferência. Né? Então, eu fiquei pensando assim, né, quando eu propus para vocês um texto de um artigo, tem os dois lados dessa história. Né? De um lado, a gente pega alguém que pesquisou Lacan e tenta fazer uma espécie de caminho, né, de orientação para nos ajudar. Né? De um lado, a gente também deixa de ler Lacan, né, e perde um pouco da transmissão dele. Mas seja esse artigo, ou seja o texto do Freud, né, além do conteúdo do que eu quis propor para que vocês pudessem ler, também podem observar, né, como é a relação de vocês com esses textos. Né?
que a gente não vai entender tudo de cara, né? Em qual ponto do texto a gente se orienta, né? E como o próprio Freud demonstrava, não só no conteúdo do texto dele, mas nas repetidas reedições, nota de rodapé, às vezes tem nota de rodapé dupla, nota de rodapé dentro da nota de rodapé. Tudo isso, para mim, né, me parece que é material também. Né? A tentativa do Freud de ficar escrevendo alguma coisa da sua teoria e voltando nesse texto. Né? Então tem um exercício duplo aqui que nos ajuda, tanto de pensar a teoria, quanto uma espécie de preparação para a clínica. Né? E é tudo que o Freud está falando aqui sobre a transferência toca um pouco nisso. Né? De você, durante a sessão, tentar escutar, né? Quem te procura, não no nível da consciência. Né? É quase como... Não é bem uma conversa, um bate-papo, quando alguém nos procura na clínica. Então, o analista tem essa função, né, de, enquanto escuta aquele conteúdo claro, consciente, poder ir supondo também uma posição. Né? E nessa posição, a gente pode pensar, então, o que aquele caso singular, o que cada caso que chega está fazendo com essa pessoa do analista, com essa figura do analista. Então percebam aí, né, como de entrada teria esse trabalho preparatório, né, que tem como mirada, né, a gente visa o trabalho de transferência. Aquela pessoa, né, o que ela está transferindo enquanto ela fala, enquanto ela pede. Que notícias, né, a pessoa nos dá sobre a relação que ela está tendo com a própria associação livre. Né? Um ato falho, essa pessoa escuta o ato falho, ela diz, não, foi só um erro de linguagem, continua falando. Ela se interessa por isso, tudo isso, essas sutilezas, né, vão dar notícias de como essa pessoa está transferida não só com a pessoa do analista, como com o próprio discurso. Como com o próprio dizer dela. E essa relação de transferência com o próprio dizer, o próprio discurso, a própria fala e com a pessoa do analista constrói um caso. Tem alguma coisa que aproxima a relação dessa pessoa com a própria associação livre e a relação dessa pessoa com a figura do analista. Então Freud vai dizer que a pessoa do analista é fundamental para o tratamento. Ela compõe a direção desse tratamento. Só que o desafio é o analista não responde para a sua pessoa. O que isso quer dizer? A gente não está lá para dar o conselho daquilo que a gente acha moralmente certo ou errado. A gente não está lá para orientar, né, aproveitando o título do amor, orientar as questões do amor e da paixão a partir das nossas experiências de amor e de paixão. Só que isso não é tão simples, né? Não basta dizer sim ou não para que a coisa seja garantida. O que leva mais uma marca, né, de como a nossa formação também é composta não só de estudos, de livros, de compreensões, né, de poder sistematizar um saber, né, que eu chamo de apostila, mas também a própria experiência de como a gente viveu nas nossas análises, de como a gente viveu essas transferências. Ok? Se você quiser me interrompendo, se você quiser entrar na conversa, né, pode. Só, eu fiquei lembrando um pouco, porque você estava falando da questão da moral, e aí lembrei de uma passagem do Freud, do texto Observações sobre o Amor de Transferência, e que ele é muito preciso nisso, né? Que ele diz que a gente precisa substituir o decreto moral por considerações da técnica analítica. Muito bom. Então a gente pode perguntar um pouco mais também, né? O que está sendo transferido, né, nessa situação analítica? Amor. Simples, né? Tá fácil. A pessoa transfere amor. Afinal, o que a gente pensa, né, quando fala desse amor? E aí começa a abrir algumas camadas. E acho que isso dialoga um pouco com a fala que o Flávio trouxe, né, da última vez, que é esse trabalho necessário que a gente
se empenha no que é chamado das entrevistas preliminares. Freud gostava de chamar isso de tratamento de ensaio. Ele dizia, vamos fazer uma experiência aqui para ver se a coisa pega, né? É quase, eu entendo assim, né? Vamos ver se nesse encontro alguma coisa se transfere, se essa dimensão inconsciente, né, opera ou não. E vamos ver também se com aquele analista, né, naquele caso, a gente pode reconhecer o que eu acho interessante chamar de uma função analítica. Como isso me orienta, né? Como isso me ajuda? Pensar que analista não é um ser. Eu fico pensando, eu não sou analista. A gente fala, né? Você é analista, assim como você é engenheiro, como você é professor, mas na situação, né, clínica, esse analista pode ser pensado como uma função. O que a gente pensa, né, sobre essa função? Que alguma coisa naquela transferência está funcionando para que algo do consciente, né, seja evidenciado. E muitas vezes isso não funciona, né? E não é porque o analista não estudou, porque ele não tem experiência, porque alguma coisa ali, né, não está operando. Isso também não quer dizer que o caso precise acabar, que o caso não vai para frente. Pode levar um tempo para isso funcionar. E a gente pode até pensar supervisões, né, como um lugar de se questionar, né? Está funcionando essa análise, né? Então percebam que tem uma espécie de trabalho para começar o trabalho analítico. Né? E quando o Flávio fala desse termo demanda, é interessante então pensar que essa transferência é uma transferência de amor, no sentido de que aquilo pode ser uma demanda de amor. Né? Pode ter um pedido ali. E que esse pedido nem sempre vai chegar pronto. Aliás, né, não chega pronto. As pessoas, né, o Freud também leva um tempo para cunhar esse termo analista. Muitas vezes a gente lê no texto dele o médico, né? Essa lógica do médico ainda atravessa o consultório, né? Eu digo isso porque tem algumas pessoas que já vêm de outras análises, ou que tem uma espécie do que a gente pode chamar de cultura analítica, né? Mas muitas pessoas vêm e se queixam, tal qual para o doutor. Né? Me dói aqui, me dói ali, não consigo isso, não consigo aquilo. A pessoa então está transferindo, né, o quê para essa pessoa que está na frente dela? Um saber. Né? Eu espero que você saiba algo dessa minha queixa. Né? E se eu te falo que eu estou com dor, você sabe o que tem que fazer. O médico dos rins entende de dor dos rins. Né? O dentista entende de dor do dente. Qual que é a dor que o analista entende? Dor da alma. A dor da alma. A dor do amor. Incompreendido, incompleto. Né? Então, é curioso, né? Somos médicos da alma, somos curiosos do amor, mas a gente não tem um órgão no corpo, né? Para lá estudar, dissecar e pôr no microscópio. Né? Nosso instrumento, talvez aí mais próximo de um órgão, é o ouvido, é a escuta, é a boca, é a fala. Né? Nem todos falam com a boca, né? Tem muitas formas de se reconhecer um ato de fala. Né? Então a gente começa aí a devagar um pouco nesses lugares, mas vai se configurando, né, esse lugar que começa com uma queixa. E o Freud é muito pontual nisso, né, do quanto é importante que haja um trabalho do analisando para que isso comece. Eu acho que isso é muito precioso, né, e dialoga com a conversa anterior sobre o início do tratamento, que o Freud nos alerta, né, para tomar cuidado com o furor curantes, né, essa vontade de curar. Né, tem até aquele meme, né, não diga mais nada, já sei, e começa a falar. Né. A gente precisa escutar mesmo, né, esse paciente, às vezes deixar que esse paciente ele transfira algo, né, arriscar às vezes um pouco de silêncio, o que também pega muito, né, numa ansiedade do analista de estar lá, o que eu faço, onde eu escuto, né? Quando Freud propõe a associação livre, do lado, né, do analisando, aliás, é bem interessante isso, eu acho, né, que perceba que o Freud, né, apesar de falar de técnica, eu nunca vi, né, um
nunca percebi que ele tenha falado alguma coisa do tipo a regra da psicanálise, né? As regras, o conjunto de regras. Ele fala de recomendações, né? Isso é um termo bem interessante. E quando ele fala de recomendações, ele está pondo em xeque o fato de que cada pessoa, cada analisando, cada candidato à análise que chegar nos nossos consultórios, eles vão reatualizar a nossa teoria. Né? Que a gente possa pensar a teoria, que a gente possa pensar, seja Freud, seja Lacan, Melanie Klein, seja qual autor for, né? Que a gente nunca antecipe a teoria, né? Que a gente não faça da teoria uma filosofia, que a gente não faça da teoria uma pedagogia, né? Que cada caso, então, faça a gente, inclusive, questionar a própria teoria, que é isso que o Freud faz o tempo todo. Aonde que a gente vê isso? Nas notas de rodapé, né? Ele vai lá, ele problematiza uma questão do masoquismo, ele pensa a tópica dele, isso faz ele voltar na interpretação dos sonhos. Ele está o tempo todo revisitando, né, o conjunto da obra dele. Será que não é isso também, né, que o analista com o engata na transferência faz? Né? A hora que chega um sonho, ele pode revisitar aquela queixa inicial. A hora que o paciente fala de uma lembrança que estava encoberta, ele não vai dialetizar isso, ele não vai compor isso num conjunto das sessões. Então perceba, né, como vai reverberando uma coisa entre teoria, né, prática e posição, né, do analista. E quando a gente pode pensar que nessa queixa tem um endereçamento de saber para a figura do médico, né, o Lacan nos lembra, por exemplo, como saber e amor sempre andaram juntos, né? Observem as crianças, observem uma sala de aula. Uma criança pode tanto aprender por amor ao mestre, à professora, quanto pode ter dificuldades de aprendizado por isso, né? No sentido de que, às vezes, aquele que sabe menos demanda mais atenção. Ou então uma criança que nega responder, porque vê que aquilo causa uma atenção na professora, o colega do lado, quando responde, ela rapidamente mostra que tem saber. Então, percebe? Todo um jogo de dinâmica, né, de competição, rivalidade, parceria, campos do amor, desde o começo na cultura está associada a saber. Né? A aposta é que isso se atualiza na sessão. Então, o Freud está nos dizendo uma coisa bem interessante, que assim, a forma que a pessoa chega, né, o jeito que ela pede, aquilo que ela está pedindo, está pondo em cena. Trata-se de uma cena que ela está atuando e que ela não se dá conta. E o analista vai orientar esse tratamento, auxiliando essa pessoa a perceber algo de uma cena que ela mostra e repete o tempo todo e ela ainda não sabe. Então se transfere em cena um pedido. Isso é interessantíssimo, né, para pensar desde atendimento online, offline, passagem para o divã, né? Se a pessoa atrasa, não atrasa, né? Isso tudo é material analítico, tudo, né? Porque a cena, como sai, se levantar rápido do divã, se resiste para levantar do divã, se você propõe que terminou a sessão, ela quer falar mais, se ela mesma quer antecipar o fim da sessão. Todas essas nuances, né, tá falando de o quê? Uma coisa que se coloca em cena. E um dos primeiros termos, né, uma das primeiras formas que o Freud fala do inconsciente é a outra cena. Né? Já tem essa marca do outro, da outra em Freud. Como que eu entendo isso? A pessoa está ali se queixando, pedindo, demandando alguma coisa, né? Amor ao saber, enquanto também transmite uma cena inconsciente. A gente tomou popularmente, né, essa coisa do Édipo como todo mundo quer ter relação com a mamãe, todo mundo tem o desejo de matar o papai. Né? Isso virou uma coisa popular, né, quase clichê. Mas é curioso que quando Freud faz uma referência ao Édipo, numa carta ao Fliss, ele estava menos preocupado com isso ainda, né? Isso é um elemento do mito, né, do Édipo de Sófocles. O que ele achou mais curioso, né, e isso é bem interessante para a gente pensar também transferência inconsciente, ele estava interessado no fato de que Édipo, ele realiza uma sina da qual é consequência de um castigo que o pai dele cometeu como crime lá atrás.
Édipo ele nasce marcado por um crime do pai, cujo pai fugiu dessa pena, passando de herança para o filho um crime que o pai não respondeu. Édipo, tentando fugir desse crime, acaba encontrando a sua sina. E o Freud fala, a plateia está no lugar de analista, que testemunha o paciente, o herói, numa tragédia, indo de encontro com aquilo que ele mais tenta fugir. A Freud fala, para mim aqui tem alguma coisa do inconsciente. Né? Continua, quer falar? Então é isso, né, para a gente começar um pouco aqui. Então, né, se a gente não está pensando numa relação de um bate-papo, de uma conversa, de um eu para eu, então do que a gente está falando? Né? Inconsciente. Essa é a grande sacada do Freud. Né? Essa é a descoberta barra invenção do Freud. Né? Descoberta porque ele descobre que se você tratar a relação da escuta e da fala de um jeito não trivial, coisas aparecem. Ao mesmo tempo, invenção, porque nem sempre isso acontece. Nem sempre isso vai operar. Né? Então, quem ocupa o lugar de analista também inventa alguma coisa na sessão, né? Para que essa outra cena se evidencie. E o Freud se interessa por isso dentro e fora do consultório, né? Um texto dele chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, é onde o Freud vai falar das formações do inconsciente, né? O giste, que é a piadinha do dia a dia, né? Os atos falhos, que acontecem dentro e fora do consultório, né? A gente, inclusive, sente um efeito cômico nisso, a gente ri disso, né? Quis falar uma coisa e disse outra, né? A gente fala de sonhos, né? Tem esse sonho antigo, né? Que, inclusive, muitos reis e chefes né, políticos consultavam o oráculo antes de ir para a guerra ou não, então tinha no sonho uma espécie de mensagem de profecia, né? Então, olha só, o Freud também aproveita isso, né? A ideia já que está na cultura de que no sonho tem um saber e vai operar de novo nesse saber, né? O que o Freud vai propor como direção do tratamento, né? Que um dia, o analisando, tome o seu próprio eu como objeto de análise. Olha que curioso, né, quando o Freud fala isso, que tipo de estrutura, de topologia, né, de tópica ele está evidenciando. Que o analisando tome seu próprio eu como objeto de análise. Então ele faz uma divisão aqui, né? Como assim? O analisando já não é o próprio eu? Que história é essa, né? O analisando tomar o próprio eu como objeto? Mas eu sou objeto, Então ele está inventando uma forma aí, né? Não sem outros saberes, né? Mitologia, literatura, né? Eu fiquei pensando aqui, né, enquanto eu preparava algumas coisas para hoje, me veio uma cena daquela série, que acho que acabou, Black Mirror, não sei se ainda tem, e fez bastante sucesso na época, né? E tem lá um dos episódios, eu acho bem interessante para a gente pensar essa coisa do eu, da transferência, do inconsciente, né? Como assim o analisando é o eu, não é? Se coincide, se confunde, essa divisão. E que tem a ver com o amor. Num dos episódios, num desses episódios do Black Mirror, a história começa com um acidente de carro e uma mulher perde o seu namorado no acidente de carro. Já começa assim. Black Mirror era bem assim, uma temática que misturava, né, histórias horrorosas, ou dramas, com tecnologia e sempre, né, relacionamentos também. Essa é uma marca, né, do que a gente pensa hoje. Inteligências artificiais, ou de novo, né, o atendimento online, né, como a gente está ressignificando isso, né? Ao mesmo tempo, o que ainda tem de Freud nisso tudo, né? Um texto de mais de um século atrás, né? Bom, nesse episódio de Black Mirror, tem esse acidente de carro
E a gente começa a testemunhar, né, quase como uma plateia, só que agora com a televisão, a gente testemunha a epopeia de uma mulher que está lidando com esse luto. E com o advento da tecnologia, né, ela pode ter outros recursos para lidar com esse luto. Inclusive, a gente pode se perguntar se ela fez um luto, ou ela se esforça, né, para encontrar seus substitutos. E no texto ele fala disso também, né? As figuras do médicos que vão sendo substituídas, né? Fiz esse paralelo aqui agora. Deixa eu voltar para não me perder tanto, depois eu volto nisso, se me lembra qualquer coisa. Então, o primeiro substituto que ela acha é um aplicativo que, se você transferir para esse aplicativo todas as suas conversas de WhatsApp e coisas das redes sociais, esse aplicativo vai simular essa, né, como se fosse esse namorado que responde para você. Basta você alimentar, né, o feed. Basta você dar, né, tudo que você tem de informação, o conteúdo, para esse software, que ele vai simular uma inteligência artificial que vai conversar com você. E detalhe, tá? Todos os episódios do Black Mirror foram feitos com pesquisas. E eu não lembro agora o nome, mas dá para você pesquisar, que existe já, assim, um site, né, que é uma espécie de extensão de vida, onde você joga tudo que você tem da pessoa falecida, e esse site tenta fazer uma espécie de... Não sei se ainda hoje, né, ele existe, mas na época do Black Mirror ele estava ativo. Uma pena que eu não pesquisei, mas... Existe a tecnologia, né? Existe a tecnologia, né? Mas tem um site... Né? É? Já é assustador. Já é assustador, né? E um site que você alimenta com fotos, textos, e esse site vira uma espécie de página, né, de Instagram, de Facebook, para dar continuação a isso. E ela está lá, né, conversando com isso, mas o que falta? Corpo. Né? Apesar da gente poder pensar que texto é corpo é texto, né, e tem uma coisa de uma tentativa de inscrição, né, disso, ela sentiu falta de um corpo de carne e osso. Então ela recorre a um outro recurso, né? Se eu não me engano, entre o texto e o corpo tem a voz. Né? Não sei se alguém assistiu esse episódio. Não sei agora se eu estou fantasiando ou se isso existiu. Existiu? Tem a voz. Né? Então tá. Então tem o texto, aí tem a voz. Então passa do texto lido para a escuta, para a audição. E no fim chega na porta da casa dela, né, por delivery ali, um corpo que basta adicionar água. Então ela leva esse corpo, bota numa banheira, espera absorver a água, e está lá o namorado dela. Aí tem uma cena formidável, que é, eles começam a discutir. Né? Antes disso, também, curiosamente, por ser uma máquina, esse corpo, esse cara nunca brocha, nunca tem potência. E aquilo começa a angustiar ela. Depois disso, eles começam a brigar. E, no momento que eles estão brigando, ela fala para esse namorado, máquina robô, sai daqui! O que a máquina robô faz? Levanta. Ela fala, ele nunca faria isso. Olha só. Mas você falou para eu sair. Eu estou confuso. Eu não consigo processar o que você está pedindo. Eu não consigo processar o que você demanda. Né? Continua. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer colocações? Isso, uma curiosidade, dei uma puxadinha aqui. Obrigado, Flávio. Tem não só um site, mas vários. Olha. Que fazem esse tipo de E já coisa. tem um nome para essa categoria, assim? Extensão da vida, você... Tem, chamado de Griefbot, ou chatbot de luto. Chatbot de luto. Chatbot de luto. Você é treinada com mensagens, textos, áudios e vídeos da pessoa falecida para simular como ela responderia. Você falou isso. Olha só. E não faz Chatbot de luto. né? Chama luto, mas não faz, né? Pois é. Não luto. De não luto. De não luto. Pessoal, eu acho que Freud continua importante, né? Né? Porque ele fala exatamente o contrário disso, né? Quando a gente vai precisar dar lugar às nossas dores, aquilo que rasga a gente, né? E que a gente vai precisar
encontrar palavras para poder dizer disso, né? Encontrar palavras para dizer disso, né? E aí como é que a gente faz quando, numa sessão, o analisante fala porque essa relação de 2 anos, não sei o quê, aí daqui 2 sessões ele fala que essa relação durou 6 meses. O Freud fala disso, né? Se a gente tiver uma paixão pela verdade do tipo jornalística, factual, olha, vocês vão ter que suar para começar a ser analista. Porque não se trata desse tipo de verdade, né? De repente, uma relação de 2 anos vira 6, de repente o tio vira padrinho, de repente o amigo X é o amigo Y. A gente vai treinando, se habituando a uma escuta, né? Que é feita com palavras também, inclusive onde essas palavras talvez equivoquem, né? No sentido. Então, né, quando eu trago... a coisa do substituto, né? Que o Freud fala, né? Nesse texto ele vai dando vários exemplos, né? O Freud é bem generoso, né? Ele conta uma coisinha, aí ele fala outra, aí ele fala outra, aí ele fala outra, né? Lacan parece mais misterioso, enigmático, assim, você fala, de onde você está partindo, Lacan, né? E cada um vai mostrando o seu estilo também, né? Acho que é isso. Mas ele vai falando, né, de uma dimensão, né? Como eu disse, transferência é um termo que espero não esgotá-lo hoje, nem dá, né? Que a gente possa também ir junto, pensando onde concordamos, onde não, também, que isso é importante, inclusive. O próprio Freud discordava dele mesmo, né? Ao longo das suas teorias, né? Mas uma das dimensões, né, do amor, dessa repetição transferencial, parte de um exemplo que o Freud dá, que é assim, e é até interessante que o Freud chega para mim, não sei para vocês, chega a ser até cômico, porque ele vai pondo em questão mesmo, assim, tá bom, vamos supor que um paciente se apaixonasse por você. Quais são as possibilidades? Você pode ir para as vias de fato, né? Se casar legalmente. Olha que interessante, né? O Freud não moraliza a coisa. Se rolar o amor, e é isso que você quer, case, né? Legalmente, né? Um outro caminho é falar, não dá. Tá rolando um amor aqui, não dá, melhor a gente parar, isso não vai funcionar. Mas tem uma terceira também, né? Fazer uma coisa legal, né? Os amantes ali. Mas Freud não está pondo em questão isso. Ele está pondo em questão assim, se partimos do lugar do analista, quais são as consequências, então, desse amor? Se você vai para as vias de fato, acabou, né? O tratamento. Se você fala, olha, isso não tem nada a ver comigo, o Freud também fala, você está pondo em questão uma coisa ali que muito consciente, né? Muito na cara. Será que é disso que se trata? Aí ele começa a se perguntar o que dá para fazer com esse amor. E ele fala, a gente vai ter que trabalhar por uma via não trivial. E aí então ele começa a dar os seus exemplos. Aí o Freud se serve do exemplo da pessoa que se apaixona por um médico, não realiza o tratamento por essa paixão, procura um segundo médico, e adivinha o que acontece? Se apaixona. E não continua o tratamento. E vai procurar um terceiro médico. Aí o Freud começa a ficar interessado no quê? Na repetição. Então ele começa a colocar em questão para a gente o fato de que nessa transferência, uma demanda de amor não satisfeita se repete. E ele recorre a 2 autores, né? O Bleuner, que falava de ambivalência, e o Steckel, que falava de bipolaridade, para dizer de que nessa insatisfação de amor, lembra que eu estava antes falando da duplinha, amor e saber, né? Eles estão o tempo todo andando junto. Amor e saber, amor e saber, amor e saber, né? Lacan vai recorrer o Freud dizia, né, os médicos que querem exercer a psicanálise, eles precisam fazer um tratamento primeiro do saber médico. Aqui eu falei um pouco, né? Aqueles que são apaixonados pelo saber do tipo jornalístico vão ter que tratar esse tipo de saber, né? O saber factual, do fato, da prova, né? Quase jurídica, assim, né? É um outro tipo de saber que está em jogo, né? Mas tem a ver também com esse saber, né? Como esse saber se transforma ao longo de uma análise
passando, né, por uma demanda de amor. E o Freud vai falar, recomendou muito mais a leitura dos mitos, do teatro, né, da literatura, né? E eu penso que talvez algo como Black Mirror é o mito de hoje, né? Assistir novela, assistir filmes, eu acho bem importante na nossa formação. Se a gente puder acompanhar o personagem, né, aonde que ele cai, aonde ele se recupera, aonde que ele substitui, e aonde que tem alguma coisa que ele não encontra também, né? Então Freud falava, vá ler os mitos, se você se interessa pela psicanálise e pelo inconsciente. E Lacan foi lá e leu o Banquete, né, do Platão. O Banquete do Platão é um encontro de algumas pessoas que se juntam para falar, afinal, o que é o amor. Entre elas tem Aristófanes, né, que vai dar esse modelo de amor que a gente escuta muito hoje, que é a tal da alma gêmea. A hipótese para Aristófanes é que quando nascemos num passado anterior, nascemos com 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. Éramos completos. E por uma intervenção divina, olha o castigo de novo, hein? O pai do Édipo, castigado. Sempre tem alguma coisa no mito, né? De um castigo, uma intervenção e uma consequência, né? A gente pode pensar na clínica, onde é que está isso, onde é que está a culpa, né? É a culpa de quem? É uma culpa que carrega, de um passado, de um presente. Então, no mito de Aristófanes, esse ser completo, eu não lembro bem o que eles fazem, acho que eles ousam olhar um para a cara do outro, não lembro bem o que... Isso é legal do mito também, né? Tem várias versões. Se eu não me engano, tem alguma coisa do se olhar ali, aí tem uma intervenção, então, dividiu. Freud fala, né? Essa tal da espalduga, né? Tem essa marca da divisão, né? Por exemplo, nisso que eu tinha falado, quando Freud espera que o seu analisando tome o seu próprio eu como objeto de análise, aí está um exemplo, né, de divisão. Essa possibilidade da gente se ver como outro, como objeto, né? Executar uma ação e questionar ela. E nem sempre os pacientes têm isso, né? Seja por uma questão estrutural, seja por uma questão também de trabalho analítico, né? É esse tipo de trabalho que a gente vai ver se rola, se não rola, como rola, né? E se não está rolando isso, o que está rolando, né? Mas então, nesse mito de Aristófanes, é marcado como se fôssemos seres pela metade. Então, a gente busca, pela vida, né, essa metade que os deuses nos tirou. E esse tipo, né, de amor de alma gêmea é o tipo de amor que tenta, então, fazer o quê? De 2, 1. Esse exemplo, né, da moça que procurou um médico, 2 médicos, 3 médicos e curiosamente repetiam um apaixonamento frustrado, fala um pouco disso, né? Que essa tentativa de 2 fazer 1 é uma impossibilidade. Né? Lacan fala disso, né, de uma impossibilidade, porque a gente supõe que no outro exista um saber que nos falta. Eu suponho que você sabe algo, né? Essa minha dor que eu me queixo também faz de você alguém que tem algo que eu não tenho. E nesse saber, você pode então me completar e eu passo a saber. E o Freud fala, não, é mais interessante a gente deixar esse tipo, né? Essa outra coisa. Alguns analistas começaram a confundir neutralidade com uma espécie de cena neutra. O consultório não tem nenhum quadro, a roupa é cinza, né? Inclusive analistas que têm 6 pares de roupa cinza, um para cada dia. O consultório é cinza, o tipo de plano, nada que possa dizer de mim eu vou pôr em cena porque é neutro. Não. É a neutralidade em relação a essa abstinência necessária de um amor que é impossível. Né? Ele até faz a piada da família, que a família de um vendedor de seguros, né, no seu leito de morte, muito preocupado com esse vendedor de seguros que não tinha ainda se confessado, se catequizado, aceitado Deus no seu coração, né, estava prestes a morrer. A família então chama um pastor, o melhor pastor da cidade. Puxa, fulano aqui não se converteu e está nas últimas. Vai lá, vê o que você consegue fazer. Então, silêncio, fecha-se a porta.
A família fica do lado de fora esperando e demora. E demora. E escuta um babalazinho de fundo, demora. Bom, acho que está funcionando, né? Sai e a família fala para a pastora: e aí, pastor, ele se converteu? Não. Mas sabia que eu comprei uma ótima apólice de seguro? O Freud fala disso, né? Fique atento também com esse pedido, essa demanda. Porque se a gente satisfaz ela demais, se a gente entra demais nisso, corre o risco de não aparecer nada dessas formações inconscientes. Então veja onde é que está a neutralidade que o Freud fala, né? Não é você não dar um copo de água, ou você não poder falar alguma coisa de você. A questão é aonde, né, que a gente tem que ter uma certa abstinência e retirada em relação a essa demanda de amor. Para que dê a chance de algum tipo de saber surja. Que tipo de saber? O saber da pessoa que leu bastante, que sabe vários idiomas, e que já sabe tudo de Freud. Não, porque eu escuto podcast, sabe? Eu vim aqui escutando podcast, já sei. Né? É esse tipo de saber, né, que nos interessa? Olha que curioso, né? A própria teoria psicanalítica pode ser uma resistência. Né? Esse saber que o Freud está provocando a gente, sugerindo, está um pouco no silêncio. Né? Associação livre não é tagarelar. É aquela coisa que assim, a pessoa fala, de repente ela fala, sabia que isso me lembrou uma coisa? Olha que interessante. Essa pessoa já está mostrando pra gente alguma relação dela com a fala dela, né? A gente fala, de repente você marca para ela. O Freud, né, quando fala da psicopatologia da vida cotidiana, tem uma cena que ele fala de um amigo que está comendo com ele, e o amigo perde uma chance, acho que de um negócio, alguma coisa, não lembro bem, e escapa do garfo a comida, na hora que ele fala que ele perdeu essa oportunidade de negócio. Não lembro bem se era um negócio, ele perdeu alguma coisa. E o Freud fala, você perdeu um bom bocado, né? Você perdeu uma boa garfada. E o cara fala, pois é, né? E continua comendo. Interessante, porque são coisas assim, né? Uma sutileza que pode ou não abrir essa dimensão inconsciente, né? A gente arrisca, a gente tenta. E mesmo se a pessoa não pega, né, essa garfada, a gente aproveita isso. Porque o Freud vai dizer, aquilo que a pessoa está associando naquele momento é o melhor que a consciência dela está fazendo numa proximidade do núcleo patogênico. Tem uma alegoria que ele fala lá da igrejinha, né? Olha, o Freud faz uma alegoria a um campo de batalha, né? A hora que a tropa está invadindo um novo território, nem sempre aquela igrejinha que ele conquistou precisa ser o monumento dos tesouros, né? Isso quer dizer o quê? Às vezes a pessoa está lá associando e lembra de um detalhezinho, né? Aquele detalhezinho pode não ser aquilo que você esperava, então segura a sua frustração, mas aproveita aquilo, né, em favor de uma transferência. Então a transferência tem a ver com como esse paciente passa de uma coisa a outra. E essa de uma coisa a outra também, você vai construir. Você vai dizer o que é. De um sonho a uma lembrança, de uma lembrança a uma memória e um esquecimento, um silêncio. E então, né, esse saber que o analisando supunha na pessoa do analista, vai transferindo para ele. Ou melhor, vai transferindo para essa relação que ele tem com a sua própria associação livre. Ele vai poder ou não reconhecer no seu silêncio, não uma malvadeza sua, uma coisa de você é frio, você não quer me responder. Ele vai topando, né, nesse silêncio, em alguma coisa, numa espera, que a fala dele chegue num saber. E isso é muito difícil, né? A gente trabalha isso em supervisão, na própria análise, porque muitas vezes também, né, é muito difícil a associação livre, porque mexe muito com esse tal do jeito trivial que o Freud fala. Porque muitas vezes, né, o analisante que ele quer saber, pensar e falar, né? Ele quer ter a coisa e falar. Quando, na verdade, é quase tentar estabelecer com o analisando, né, uma relação mesmo de associação livre. Isso é muito difícil, né? Que é primeiro fala e a gente vai ver o que sai disso. Acho que o Flávio lembra, né, desse exemplo que o Freud sugere do me diga como se você estivesse no cinema, né? E vai me contando as imagens que passam. Só que não é tão simples, né?
Porque aí é o analista também se arriscando a fazer um pedido. Isso vai mexer com a singularidade de cada caso. Pode produzir tensões, pode produzir uma obediência obsessiva. Olha como o amor está em jogo o tempo todo. E o Freud vai qualificar, né? Tem a transferência negativa e tem a transferência positiva. E ambas não trabalham. A positiva, porque vai querer estar ali sustentando, eu sou tudo para você, eu te amo. Então eu vou te falar o que você quer ouvir. Né? Se você mexer um pouquinho naquela cena, eu vou voltar naquela cena e vou pegar a sua interpretação e repetir ela como um bom aluno. E vou evitar trazer hostilidades. Né? Recentemente, um cara me procurou no consultório, depois de um tempo, né, que ele fazia análise com uma mulher, e me disse isso. Era muito difícil para ela falar questões de sexualidade. Né? Por exemplo. Né? Veja, isso é uma marca daquele caso singular. Porque às vezes até o contrário, né? Às vezes se está diante de um sexo que você considera oposto, diferente do seu, a coisa flui, né? Às vezes não, tem que ser o mesmo. Mas veja onde essa pessoa também diz um pouco do ponto que ela está da análise, né? Ela me diz, eu tinha vergonha de falar aquilo. Então veja, às vezes uma transferência positiva também dá esse trabalho, né? A transferência negativa também dá o seu trabalho, né? De como, né? Começa a atrasar, não paga, resiste às suas interpretações, né? De novo, que o Freud chama, né, a partir de Steckel e Bleuler, ambivalência. Né? Pode, eu já vou passar para você também. Será que a gente grava? Não precisa estar Vai gravando. gravar, né? Mas posso? É por causa da gravação, Malu. Eu não sei, Você aproxima e fala. Não, na supervisão a gente tinha falado um pouco disso. Agora me veio uma dúvida, né? Você estava falando, na associação livre, quando o sujeito para e faz uma lembrança e tal, pode ser um momento em que ele esteja se aproximando de um núcleo patogênico. Na supervisão, aquele fragmento, a gente tinha falado da situação do estupro, do abuso que a pessoa tinha sofrido na infância. O que mais pode ser um núcleo patogênico? Pode ser uma fantasia, pode ser uma forma de funcionamento, não precisa ser uma coisa só do concreto. O que pode ser um núcleo patogênico? Outras questões podem ser núcleo patogênico. Ótima pergunta, Malu. Quando você falava, me veio a ideia de trauma, que acho que é um termo que eu nem toquei aqui hoje, né? E percebam, né, como existe uma constelação, um arcabouço de termos e conceitos que a gente vai começando a articular também, né? Por exemplo, podemos perguntar qual a relação da transferência com o trauma. E o Freud, nesse texto, chama de núcleo patogênico. Eu tenho dúvida se ele repete tanto esse termo em outros lugares, núcleo patogênico, né? Trauma marca mais, né? É interessante como o Freud também, né, vai mudando termos, né? Neurose narcísica vira psicose, né? Neurastenia, depois ele faz um acordo ali de, né, poder reconhecer uma coisa que ele chama de neurose. Mas eu vou propor, então, que esse núcleo patogênico, o Freud também trabalha como um trauma em outros lugares. E aí também converso com Lacan. Lacan vai dizer que, assim, somos todos traumáticos. Só porque a gente entrou numa cultura. Né? Entrar numa cultura marca um trauma. Um trauma no sentido de que a gente já nasce com um lugar, com um nome, com uma história, com algum lugar que antecipa, né, qualquer tipo de escolha. Então, curiosamente, nossa escolha, nossa liberdade se dá dentro, né, de uma cultura. E essa cultura tem leis e regras e está cheia de desejo de outras pessoas, né, que querem, às vezes, o nosso bem, né, o melhor para nós. Então,
E, curiosamente, quando você faz essa pergunta, marca uma coisa importante na teoria do Freud, que é a passagem do traumático para a fantasia. Né? No sentido de que o Freud está se interessando, mais uma vez, né? Lembra que eu falei? A gente vai ter que tratar essa verdade jornalística, né? Factual. O Freud vai pensar assim, existe uma fantasia que aquela pessoa vive como realidade. E nos importa isso. A gente pode reconhecer isso uma realidade psíquica, feita de uma fantasia. Então, pode ser uma cena, né, como você falou, de um abuso, pode ser uma exigência, por exemplo, uma criança que teve dificuldades de aprendizado e passava horas com uma professora particular que era muito severa. Pode ser uma história mal contada de quem era seu pai ou sua mãe. Né? Esse núcleo patogênico pode ser, inclusive, alguma coisa, né, que o analista ainda não sabe o que é. Ele vai né, recolhendo pistas sobre isso. Né? Não, eu estava falando que acho que na maioria das vezes a gente não sabe, porque quem sabe é o sujeito, né? Mas a gente se dispõe ali a ouvir e a partir daquilo que a gente propõe que associe, a gente pode chegar junto com ele a partir do que a gente escuta nisso, né? Fiquei pensando muito numa questão que eu acho que pode ser super interessante da gente pensar junto aqui, que é a ideia de, quando a gente pensa na psicanálise, na proposição que a psicanálise faz, isso exige da gente um deslocamento que não necessariamente está muito claro para a gente. Que deslocamento? A gente está referido a uma outra lógica. Está referido a uma outra lógica, pede um reviramento da nossa posição. O que eu quero dizer com isso? A gente está referido à lógica do inconsciente. A lógica do inconsciente tem outros caminhos e outros processos, que não esses processos que seriam referidos à consciência. Escutar isso na clínica exige outro caminho, né? Então, eu acho que esse é um fundamento importante e que, desde que a gente foi pensando, enfim, né, nessa nossa conversa aqui, eu fiquei pensando numa questão que a gente pode orientar um pouco a gente aqui, sobretudo no espaço de supervisão, que é como a gente suporta as transferências. Porque eu acho que o encontro clínico com sujeitos, por vezes, absolutamente diferentes das nossas experiências de vida, vai exigindo que a gente suporte transferências. Por que estou pensando no termo suportar transferências, que eu acho que você falou o tempo todo também na sua apresentação? Porque a transferência, enquanto um conceito fundamental da psicanálise, ela possibilita que a gente se oriente em relação à lógica do inconsciente e de que a gente está escutando um outro sujeito, numa outra posição subjetiva e num outro tempo, absolutamente referido à temporalidade dos fenômenos do inconsciente. Então é isso, não vai ser no tempo que a gente por vezes pode esperar, no caminho que por vezes a gente pode esperar, ou mesmo com a reação que a gente imaginaria que seria a melhor reação para se ter diante de uma situação. E suportar a transferência é importante porque ela nos possibilita escutar o sujeito inconsciente, que seria a nossa orientação ético-política ali, né? E entendendo, quando a gente se localiza um tanto mais naquilo que o Vinícius falou, de que a gente está ali numa função, né? E estar numa função exige esse reviramento da nossa posição. E acho que é importante pensar, a gente não necessariamente chega na clínica psicanalítica, sabendo fazer essas coisas. A gente pode aprender. A nossa posição clínica é uma construção, é algo que a gente aprende a fazer. Né? E aí, nesse sentido, acho que a gente poder olhar a teoria,
se aprofundar na teoria, sem sacralizar autores e conceitos, mas ao mesmo tempo mantendo um rigor conceitual. Por quê? Porque ele produz ecos na clínica. Ele ordena a gente na clínica. A gente ter uma noção do que é o inconsciente, de como ele se apresenta na clínica, das formações do inconsciente, ajuda a gente a sustentar a nossa possibilidade de escuta. O Freud ele fez um reviramento, vamos dizer assim. Eu estou usando muito a palavra reviramento, não é um termo exatamente do Freud, tá? Eu vou encontrando isso muito mais no Lacan, mas eu entendo que isso está no Freud, né? Ainda que não conceituado, dito dessa forma, né? Mas tem algo aí da gente poder, a partir dessas construções teórico-clínicas, ou clínicas e teóricas, sustentar uma posição muito radical, que eu acho que tem que ser radical, da escuta do sujeito do inconsciente, né? E o Freud foi alguém que topou fazer uma abstenção de uma escuta que ia muito mais pela via do poder médico para uma escuta daquilo que ele não sabia o que era. Porque exatamente o que fez ele caminhar aí na escuta das questões da histeria foi exatamente o encontro com sujeitos aos quais aquele saber que ele supunha que tinha, não fazia frente, né? Ficava um resto, ficava algo ali que precisava ser escutado de uma outra forma. Então, a gente pode pensar que o Freud, então, confere, a partir de sua escuta, um estatuto de palavra àquilo que ficava apenas no corpo e muito facilmente era considerado loucura, era considerado como uma aberração, como algo totalmente localizado no sujeito e que precisava ser remitido, né? O Freud diz, não, vamos escutar isso, e vamos escutar aquilo que a gente não sabe. Por que eu estou enfatizando isso? Porque pode ser muito difícil escutar aquilo que a gente não sabe. Pode ser muito difícil estar diante de um sujeito que fala coisas que a gente diz, poxa, não sei o que fazer com isso. Eu acho que esse é um bom caminho para pensar a escuta analítica. É claro que a gente não fica só nisso, né? A gente vai atrás de construir a nossa posição clínica, atrás de construir referentes éticos e teóricos. Ele parece que falha, mas continua. Acho que fui eu, né? Que sustentam a nossa posição na clínica. Fico pensando que por aí talvez a gente consiga ter mais fôlego, às vezes, para enfrentar considerações e conceituações teóricas que às vezes podem parecer super difíceis e distantes daquilo que a gente tem no nosso horizonte, mas que fazem com que a gente possa avançar, né? Eu pensei em algumas questões, mas que não necessariamente para responder, mas muito mais para a gente ir avançando e abrindo os nossos diálogos. Oi? Claro. Se você pudesse falar um pouco também sobre o conceito de contra-transferência, para a gente pensar também daí o que acontece com a gente, né, nessa conceito. Eu pensei em trazer um pouquinho algumas questões, e aí acho que a gente pode voltar na contra-transferência, até o Vinícius também pode falar sobre isso, né? Eu acho que a pandemia fez a gente aprender outras formas de viver, né? E nós, analistas, também, o que a gente ia fazer para seguir escutando as pessoas. E nessa época, a gente foi se deparando com uma frase que foi formalizada, assim, por alguns psicanalistas, mas que, enfim, está no Freud o tempo inteiro, que é o nosso setting, a transferência. Fiquei pensando que acho que a gente pensar isso aqui, considerando esses territórios, essas escutas que estão em outros espaços que não aqueles convencionais da clínica analítica, pode nos ajudar bastante, pode ser bem interessante para a gente aqui, né? E
acho que o que significa, então, o manejo da transferência? Qual é o lugar do manejo da transferência na construção da direção de tratamento ou no modo como a gente conduz um tratamento? Direção de tratamento é uma formulação lacaniana, mas que a gente pode pensar em alguma equivalência com a ideia da condução do tratamento. E que acho que pode ser interessante a gente pensar que isso não é uma construção unívoca, ou seja, o analista que diz, vamos por aqui ou vamos por ali. Inclusive, o Freud é bastante preciso nisso, né? Esse texto das observações sobre o amor transferencial, eu acho que um dos textos mais bonitos dele, porque eu acho que ele convoca a gente, enquanto analista, a suportar não saber em favor do sujeito, né? Acho que vou passar para você, que depois a gente vai. Claro. Partindo da questão da transferência, né, Manu, acho que tem diversas leituras assim, possíveis, não só do termo, como o uso, né? Tem desde autores que sugerem que o analista se posicione a partir daí e possa trazer para o encontro analítico um tipo de interpretação, né, no sentido de tomar aquilo que ele sente e falar, por exemplo, olha, você me causa algo que remete um pouco ao que você está me dizendo sobre seu pai, sua mãe, seu professor, uma figura que você está trabalhando aqui comigo. Tem aqueles que propõem que você saque essa contra-transferência e não necessariamente fale sobre ela. Mas você perceba, né, que a contra-transferência pode indicar algum lugar, né, de onde você está sendo colocado na transferência daquele paciente, né? Lacan, por exemplo, falava só de transferência. Ele só usava esse termo, né? Isso tem um pouco a ver com a estrutura que ele dá para a coisa, né? Ele chega a ser até um pouco radical na tentativa de mirar o sujeito do consciente. Ele radicaliza a coisa, ele fala só a transferência. O analista está desde o começo como outro da coisa, né? É um pouco como a Carol falou, né? Acho que é menos sacralizar um ou outro, ou dizer quem está mais certo, quem está mais errado. Acho que também, às vezes, dependendo do caso, né? Aliás, como a Carol falou, tem esse não saber, né? Acho que não tem outra via, né? A não ser operar em cima disso. E esse não saber, muitas vezes, leva você a fazer coisas na clínica e depois você vai pensar nisso. Eu falo, nossa, o que eu fiz? Né? E acho que isso é interessante, né? Que você possa começar, então, a questionar o que a gente pode chamar de um estilo, né? Não se espera que todos aqui vão atender do mesmo jeito, é até impossível, né? Inclusive, muitas coisas entram em jogo no processo transferencial. Sobretudo coisas que não estão no nosso controle, né? O endereço do consultório, se a sua samambaia está bem cuidada ou mal cuidada, um certo tênis que você usa naquele dia, seu sobrenome, seu tom de voz, né? E por que não suas experiências, né? Uma clínica que é marcada mais por uma experiência com criança, um analista que fala mais ou que fala menos, né? Curiosamente, naquele caso ele se pega falando mais, e no outro caso ele se pega escutando, né? Então, acho que responde um pouco a sua questão, tá? E agradeço demais a sua questão, porque você me faz ver uma coisa fundamental também, que é como fica uma transferência, né? Como fica a ideia de transferência quando a gente está num lugar atravessado por um coletivo, né? Por uma instituição, né? Porque tem a transferência com a figura, a pessoa do analista, e tem a transferência, por exemplo, com o Favela de psicanálise, né? Isso é uma coisa que aparece muito nas supervisões. Quando o Freud escreveu esse texto, né, ele estava tomando o setting, né? Você fala do setting, alguns chamam de enquadre, né? O setting é a gente pensar o que enquadra o nosso atendimento, né? Pode ser um consultório, pode ser uma escola, né? O AT é uma função que extrapola isso. Alguns autores chamam de psicanálise extramuros, outros chamam de psicanálise em extensão, né?
Então, o setting, é curioso, quando o Freud fala sobre isso do tratamento, ele fala do divã, ele fala do tempo da sessão, mas ele também configura, né, esse enquadre com associação livre. Né? Então, tem um objeto, divã, por exemplo, que também não é uma pré-condição, né? Não, isso não é igual à análise, mas está lá. Assim como um tipo de escuta. Né? E muitas vezes a gente pensa em como o caso chega, né, para o atendimento. Esse caso já foi atendido por alguém que passou pelo favela antes? Esse caso está chegando agora? Né? Às vezes, desde a pessoa que recebe o caso, faz a ficha, né, a forma que ela disponibiliza. Esse caso é a própria pessoa que você está escutando que procurou, ou foi um pai, a mãe, o professor? Né? Tudo isso é fundamental para pensar. O lugar que o analista vai estar e aquilo que ele é atravessado. E acho que um projeto como esse que a gente está aqui, né, fazendo, se reunindo, tentando, pensando, toca exatamente nisso. Né? Uma transferência para além desse setting clássico que está no interesse de Freud desde o começo. Né? O Freud apostava, por exemplo, que um analista numa escola poderia ajudar, né, isso que ele chamava de recalque, né? Os processos, né, os traumas que isso deixa. Né? E esse trauma, né, eu fiquei repensando aqui, tomar cuidado para falar isso também, né, às vezes, né, porque o trauma está para todos, no sentido de que não se trata de colocar tudo na mesma conta, né, dizer todo trauma é igual. Né? O trauma da pessoa que teve que aprender caligrafia é igual ao trauma da pessoa que estava abusada, não é isso? Mas é o sentido de que, de repente apaga o som, você sonha com isso, fica traumatizado, cortaram o seu microfone no meio, aí você sonha com o Raul. Botou você na jogada. Aprendendo com o Gustavo. Entendeu? E é traumático no sentido que nenhum corpo nasce pronto para a cultura. Né? Esse é um ponto. Curiosamente, a gente é a espécie mais frágil, talvez a única que não sobrevive um dia se for largado. Né? Essas histórias que a gente escuta, né, do menino lobo, né, todos eles passaram por algum tempinho de amamentação. Não existe isso, você botar um recém-nascido no mundo. Uma girafa se vira, um peixe se vira. Tem animal que nem precisa, né, daquele que pariu, né? Vai, né? A gente não. E ao mesmo tempo essa condição tão frágil, biológica, tem uma complexidade cultural. Né? Então a gente está o tempo todo dialetizando essa relação, né, do corpo com a cultura. Então a gente pode reconhecer que aí tem um trauma também. Né? Nessa relação do corpo com a cultura, Lacan diria, né, da pulsão com a linguagem. Né? Ou melhor, a pulsão já é dizer que a gente não nasce com instinto. Né? A gente é um ser pulsional, né, desde Freud. E aí quando Freud fala das clínicas públicas, né, também do projeto dele, ele estava interessado nisso. Né? Ele dizia que tinha a esperança, a ideia, talvez não fosse estar vivo para ver, de que a psicanálise alcançaria uma coisa para além daquilo, né, que ele estava no consultório. Então, muito boa a sua pergunta, né, para a gente poder pensar que tem um atravessamento institucional, que tem uma transferência com o projeto do caso, né, e que às vezes nós, quando formos atender alguém, né, que está vinculado, transferido a um coletivo, a uma instituição, tenhamos talvez que trabalhar uma transferência ali naquele caso também, né? Ao mesmo tempo aproveitando essa transferência institucional, né? E também uma transferência que vai se dar nesse encontro, né? Às vezes vamos ter que estar trabalhando também uma espécie de luto desse analista anterior que passou pelo projeto, teve que sair, né? Talvez lidar com esse analista que não está mais com ele, remeta a uma outra cena de alguém que também na vida dessa pessoa foi embora. Lembra dos substitutos, né? Então, olha como Freud era sagaz já, né? A transferência põe em cena uma repetição. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Puxa, aquele analista foi embora, como é que vai ficar esse caso? Isso pode ser aproveitado. Né? Pode ser aproveitado. Isso vai falando do lugar que esse analista se coloca. Né? Com o caso, e acho que, né, penso com a instituição. Né? Eu fiquei pensando acho que uma outra questão que
que quando eu fui te ouvindo, eu fiquei pensando muito. Como a gente vai... que conceito ou como a gente vai pensar a noção de sujeito nesses outros contextos, né? Claro que a gente está referido a uma noção de sujeito do inconsciente, mas eu acho que seria interessante a gente poder pensar um pouco a localização, um sujeito orientado geopoliticamente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Freud estava lá desde sempre falando que o individual, o singular e o social, eles estão articulados, eles estão indissociados. E eu diria que acho que é fundamental, né? Não sou eu que digo, na verdade eles já disseram, mas me somo a eles para dizer que me parece fundamental como analista que ele possa considerar os atravessamentos sociais, políticos e econômicos, exatamente porque eles produzem efeitos na subjetividade, na singularidade, logo nos interessa. E acho que a noção de sujeito que a gente vai trazer para a nossa escuta clínica, ela pode ganhar muito se ela vier acompanhada dessas considerações que podem ser formalizadas de muitas formas. Acho que esse é só um jeito de colocar. Pessoal, se quiserem entrar no debate, tá? Só falar o nome, por favor, tá? Oi, Michele. Essa pergunta, na verdade, me fez pensar também como pensar, por exemplo, na dinâmica da transferência, quando a gente pensa, sei lá, um analista atendendo um casal, 2 analistas atendendo uma pessoa, um grupo. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a transferência e a contra-transferência nessas outras dinâmicas. Vai uma por uma? Alguém mais vai falar? Alguém não? Achei que alguém tinha... Tem aqui um rapaz. Vamos fazer 2 perguntas, né? Eu sou João. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. A primeira é sobre o papel da supervisão e a transferência específica desse tipo de espaço, assim como também nas intervisões, né? Porque tem, não sei, é muito comum, pelo menos nos grupos de televisão que eu participo de 2, os casos serem transmitidos sem, por exemplo, na preocupação realmente, eu acabei de deixar, muito mais a partir das angústias do analista do que realmente trazendo elementos e materiais do próprio caso, coisas do tipo. Então, eu queria pensar como que se trabalha a transferência, pressupondo a transferência específica da supervisão. E a segunda coisa, essa própria ideia de trabalho de transferência, né? Tipo, vocês trouxeram essa coisa da questão institucional. Acho importante sempre a gente ter, nesses casos, bastante consciência da sua posição enquanto instituição, que está ali como representante, principalmente se trabalha em campo de saúde, no SUS, enfim. Mas como pensar essa ideia de trabalho da transferência fora desses contextos, né? Tipo, o que é possível fazer para trabalhar ela? Eu ouço bastante falar sobre a ideia de protegê-la, né? Ou seja, manter uma certa distância, não se aproximar tanto e tal. Mas nunca pensei em maneiras de trabalhar a transferência no processo. É uma coisa que eu queria perguntar. É isso, obrigado. Bom, na ordem aqui, ótimas perguntas, inclusive, vai dialogando um pouco também, né, com um pouco do Freud dos anos 15, né, e a gente aqui no presente. Essa relação, né, de 2 pessoas atendendo, uma pessoa atendendo um casal, uma pessoa atendendo um grupo, é uma ótima pergunta mesmo. Inclusive, vai até interferir nos estilos, né, como a Carol está dizendo, a gente vai recorrendo à teoria e vendo aquilo que nos faz sentido, né? Eu acho complicado dizer que tem uma psicanálise, acho que tem várias, mas ao mesmo tempo, né, sem perder o rigor, né? Senão também pode parecer que, né, é qualquer coisa. Tem analistas que vão topar atender casais, grupos, inclusive para ver qual desses vai se transferir com ele, né, ou com ela. Então, topa atender um casal, uma família,
ou para encaminhar, ou para ver, né, aonde vai engatar, né, essa transferência. Por exemplo, tem processos também, né, de análise em grupo, né, que trabalha, digamos assim, eu vou arriscar dizer, uma demanda daquele grupo. Então você vai tomar um grupo como uma possibilidade de escuta, né, de que ali tem uma demanda daquele grupo. Por exemplo, uma supervisão num CAPS, numa instituição. Aí, é ótima essa pergunta, porque conversa um pouco também com a sua pergunta, né, no sentido de que a psicanálise começa a virar, né, começa a propor uma possibilidade ética. Como a Carol disse, uma ética que fala de uma posição diante da polis, né? Por que a gente precisa pensar uma lógica diferente quando a gente se orienta para uma ética psicanalítica? De novo, né? Estou repetindo esse exemplo dos médicos porque nos ajuda talvez a articular uma coisa também desse texto. A hora que essa paciente se apaixona por todos os médicos e não fica com nenhum, a gente está podendo pensar, né? A gente poderia pensar que aí também está se evidenciando uma relação dessa pessoa com a sua satisfação. Né? O Freud vai dizer, ele vai dar um nome para isso, né? Em alemão, que é das Dinge, que ele vai dizer assim, existe uma espécie de objeto que não é objeto nenhum, que não é coisa nenhuma, mas que dá a impressão de que a gente pode ter essa coisa. Né? Para mim vem muito aquela imagem que no interior se faz, ou se fazia, né? De você amarrar uma cenoura, uma fruta na frente do cavalo e do burrinho, para ele continuar andando. Já viu isso? Acho que desenho animado até faz mais isso, né? Você bota aqui uma coisa de interesse do animal, né? O animal vai andar. O que acontece se o animal abocanhar essa cenoura? Para. Né? Então a sua pergunta vai começar a cutucar e fazer esses dois analistas, esses três analistas, esse um analista que está dando supervisão, porque realmente, né, o analista ele pode ir um dia no CAPS e cumprir uma função de análise, né, de analista. Né? Mas a gente vai se perguntando também que função é essa? É a função de um processo analítico? Né? Ou então tem uma posição desse analista na polis, por exemplo, né, que pode escutar. Vai escutar o quê? Essa relação de objeto. O Lacan tem essa marca, né, que ele fala do... Onde o Freud fala do das Dinge, Lacan tentou conceitualizar uma coisa que ele chama de objeto A. De novo, né, é um objeto que não é objeto nenhum, que não está em nenhum lugar, que não é coisa alguma, mas que dá a impressão que a gente pode ter alguma coisa. O Freud associava esse das Dinge, né, à separação traumática da figura materna, desses primeiros cuidados. Lacan pega isso e aproveita e dá mais um passo lógico. Você está falando, né, bastante da lógica. Né? Qual que é a lógica que também a psicanálise pode transmitir? Que não tem essa satisfação total. Que esse objeto não vai ser encontrado. Nossa, mas que pessimismo, né? Calma aí, não pode ser. Não, pelo contrário, né? Essa falta de objeto convoca a gente a inventar. Então o analista ele vai se posicionando diante daquela demanda, que pode ser de uma instituição, pode ser de um casal, pode ser de uma dupla, pode ser por 3 encontros, pode ser por muito tempo. Né? E aí, falando um pouco da sua pergunta, né? Como você chama mesmo? Desculpa. João. Ótima pergunta, né? Porque também existe transferência na supervisão. Ótima pergunta. Inclusive a demanda, né, na supervisão. Né? E quando você está ocupando um lugar de supervisão, é interessante, eu fui, por curiosidade, pesquisar como que começou essa coisa de supervisão, né? E tem várias hipóteses. E teve um dos analisandos de Freud que terminou sua análise e propôs para Freud de continuar encontrando ele para falar dos casos que ele estava atendendo. E o Freud fala, que curioso, né? Nunca tinha pensado nisso. Então, olha só, o analisando do Freud vai até o Freud e faz uma demanda. Eu acabei a minha. Eu posso falar desses que eu estou atendendo? Né? Então, alguma coisa curiosa aí, né? Ele já está na transferência, que vai ser o Freud, que conduziu sua análise até o fim, mas está voltando ali naquela transferência para falar de outros casos. Né?
Então, tem alguma coisa assim da análise, da supervisão. E o analista vai ter que manejar também uma demanda. Né? Tem uma demanda ali, se a gente puder pensar que esse amor, né? O Freud leva o amor para uma coisa curiosa, né? Ele começa na coisa do amor de fato, né? A paixão, eu estou apaixonado. Mas nem sempre, muitas vezes não vai ser assim na nossa clínica, né? Não é que as pessoas vão falar, estou apaixonado por você, né? Até pode ter um sonho, né? Esse amor vai ser sutil, né? E acho que quando a gente relaciona, de novo, amor com saber, nos ajuda a localizar um pouco isso. Também o nome que vocês dão, supervisão. Nós damos. Melhorou, porque era análise de controle, né? Evoluiu um pouco, né? Exato. Ótimo, né? Eu também tinha uma questão com esse nome uma época, mas depois eu comecei a pensar. Eu saio da supervisão vendo uma coisa que eu não via. Então, acho que essa supervisão, né? Mas é uma ótima questão, né? Me ajudou a ver um ponto cego, né? E aí, talvez, né, João, esse seja o trabalho que a gente faz em transferência na supervisão, numa análise, que é... Volta naquela pergunta que o Freud faz lá para Dora, né? Me diga você, qual foi a sua participação nisso aí que você se queixa? Né? É que falando assim pode ser até grosso, né? Muito marratado, né? Mas o nosso desafio, o nosso trabalho é introduzir essa questão com amor, sutilmente, né? Eu fiquei pensando muito nas perguntas. Eu tenho vivido uma experiência de ser supervisora em equipamentos do SUS, né? E é uma outra transferência, é uma outra coisa, porque envolve transferência com uma equipe, transferência da onde você veio, quem te levou lá, e isso incide muito, muito diretamente sobre o trabalho, muitas vezes impossibilitando o trabalho, né? Impossibilitando a circulação da palavra. Mas acho que o espaço de supervisão é um espaço que precisa assim, é importante que ele esteja alinhado e orientado eticamente com essa ideia da escutar aquilo que aqueles que estão nessa posição de escuta dos sujeitos, por vezes analistas, por vezes pessoas que estão aí se engajando nisso agora, tem a dizer sobre aquele caso. Então, essencialmente, precisa ser um espaço democrático, precisa ser um espaço que as pessoas se sintam à vontade para trazer suas percepções, mesmo que muitas vezes elas não estejam tão formalizadas teoricamente, nem precisariam. A supervisão pode ser esse espaço de construção. Mas a gente também tem um conceito que ajuda a gente a pensar na supervisão, que é a ideia de transferência de trabalho. O que seria a ideia da transferência de trabalho? Seria essa ideia de uma suposição de que aquele sujeito que está na função de supervisor tem algum saber que pode ajudar a formalizar os casos, né? Não é um saber todo, mas algum saber que, a partir da escuta, pode ajudar a formalizar os casos, pode ajudar a pensar o que está em questão ali. E acho que essa ideia de que é sempre muito singular, né? Por isso que a gente não tem assim, um passo a passo da transferência. Mas acho que, entre outras coisas, talvez a gente pensar que, se a gente se entende numa função, muitas vezes aquilo que vem diretamente para a gente remete a uma outra coisa. Né? O Freud fala de que o analista é colocado numa série, que o sujeito coloca o analista numa série. Muitas vezes a gente escuta dos nossos analisandos algo do tipo: você não está falando nada, você não fala nada, ou você disse tal coisa. E a gente vai se perguntando: nossa, de onde isso veio? O que isso quer dizer, né? E muitas vezes é possível entender o quanto isso se relaciona com algo muito próprio daquele sujeito, da história dele. E a gente se dispor a escutar isso, acho que é fundamental, né? Não vou me delongar mais, que acho que isso falou. E só uma coisa que eu fiquei pensando, gente, porque às vezes isso fica meio confuso. Quando eu estava falando, eu falei muito que essa ideia de que a gente não saber o que fazer pode ser muito interessante atendendo um sujeito. Acho que
reforço isso, mas só com uma advertência de que isso não significa que a gente não tem que saber nada, né? Então, a gente precisa estar orientado pelos fundamentos da psicanálise, a gente precisa saber, sim, o que orienta a psicanálise do ponto de vista teórico, do ponto de vista clínico, mas é a gente abster de uma posição de poder, eu sei o que o sujeito, o que está acontecendo com ele, para escutá-lo, mas isso não significa que a gente não possa fazer construções e formalizações sobre os conteúdos que ele traz na análise, tá? Posso fazer um comentário? Primeiro, eu queria agradecer aos dois pela exposição magnífica aqui, né, de textos que são tão importantes, né? Esses textos sobre técnica, né, que vão de 1912 a 1917, né? Eu achava que era 15. Bom, são textos que são muito atuais, né? Eles não têm prazo de validade dentro da psicanálise, né? Então, acho que, para quem não leu, recomendo que leiam todos, né? E até procurem a gente para poder trabalhar um pouco mais, né? Queria comentar um pouco sobre a supervisão e as intervisões também, que eu acho que, melhor, os desafios extramuros, né, da psicanálise, né, que a gente cada vez mais vai se havendo. Estamos aqui, né, em uma proposta assim também. Eu fiquei pensando, né, o quanto o analista ele é o guardião da possibilidade de uma outra cena. Não a possibilidade no sentido que ele vai possibilitar ou não, mas a possibilidade de a gente conseguir escutar essa outra cena, né? Que foi um pouco o que eles trouxeram, né? Isso vale até para a intervisão, né? Ainda que na intervisão se pressuponha uma coisa um pouco mais horizontal, né? E daí a gente pode pensar todas as questões das transferências fraternas, né? O que isso diz também de um reconhecimento. O que a gente está buscando também é poder acessar essa outra cena, né? Somos todos herdeiros da hipnose, né? E foi a partir da hipnose que Freud percebeu a transferência, né? E descartou a hipnose, né? Inclusive, né? Enquanto meio, né? Porque mais do que o acesso, né? Tem aquele que sugeriu, né? Que ocupa algum lugar, né? Então, eu acho que o nosso desafio aqui, né, enquanto analistas, enquanto se formar analistas, está sempre buscando essa outra cena, sem cair também nesses absolutismos científicos ou arqueológicos, né, porque tem mais de uma forma de ver a arqueologia. Uma coisa é você encontrar um fóssil, outra coisa é você presumir como é que esse fóssil era quando ele era vivo, o que ele comia, né, assim, tem coisas que estão numa lógica de não saber, né. Como é que a gente acessa isso, né? A gente está no nosso grupo de supervisão, né, começando uma conversa aqui, né, também sobre essas questões que estão mais atravessando o contemporâneo, né? Estão sendo problematizadas no contemporâneo, né? As questões raciais, as questões de gênero, né? E um pouco essa conversa do letramento também como um subsídio para que essa outra cena apareça, né? Quando a gente pensa em racismo estrutural, a gente está falando de uma cena que está acontecendo, uma cena traumática. Talvez depois, em outro momento, a gente possa até fazer essa distinção entre o traumático e o traumatogênico, né? Que é legal, que foi surgindo aí como uma conversa possível aqui, né? Para a gente poder também ter esse elemento desses atravessamentos nessa outra cena. Não é uma cena absoluta, né? Nenhuma cena é absoluta de alguma forma, né? Por isso que a gente tem uma crença mesmo, né, de que há uma forma, né, de se trabalhar com o traumático, mesmo quando ele é um traumático muito violento, né, mas são cenas que vão emergindo. Então, eu acho que no começo de um tratamento, né, eu acho que até para os analistas mais experientes, ninguém é imune, né, porque o ser humano ele é muito diverso, né, então é muito fácil a gente parar de escutar, a gente não chegar nessa outra cena. Por isso que a supervisão, conversar com um colega, né? Quer dizer, esses espaços, análise pessoal, né? É imprescindível, né? Para que a gente possa sempre estar conectado com isso, né? Com essa busca de uma outra cena que não é nossa e que nós, com os elementos que nós temos, estamos tentando facilitar que apareça, né? Só
fazer esse comentário que eu achei muito legal, que acho que é a essência do trabalho com a transferência, né? Oi, gente, também queria super agradecer, achei super bonito o jeito como vocês falaram. A gente estava falando aqui antes, né, sobre como é difícil fazer essa transmissão de fazer clínico, né, que eu acho que passa principalmente por fazer essa transmissão dessa posição do analista. E isso, enfim, isso é um processo longo, né? E a gente vai se deparando com essa dificuldade na supervisão. Queria só lembrar, porque eu acho que tem essa questão sobre a transferência nos grupos, no atendimento de casais e tal. Enfim, acho que é uma questão para a parte da tarde, né? Acho que provavelmente a Maria Inês vai saber falar disso muito melhor, mas tem muitas correntes, né, que vão pensando isso dentro da psicanálise. Então, o João Rivière, por exemplo, ele falava ele fazia a leitura da transferência a partir da relação das pessoas do grupo com a tarefa. É uma maneira de pensar, né? O CAES já vai pensar essas múltiplas dimensões da transferência, que são muito interessantes e muito complexas. Eu acho uma loucura quem estuda CAES, mas enfim, tem muita gente que estuda. E é isso, vai pensar a transferência entre o casal, vai pensar a transferência do casal com o analista, vai pensar a transferência, né, a contra-transferência do analista com aquele casal, tudo isso que mobiliza, né, nesses registros sempre intrapsíquico e intersubjetivo. Então, isso o tempo todo está posto e nessa relação múltipla, né? É muito complexa esse pensamento. Acho que vale conversar sobre isso com a Maria Inês. E pensando também nesse aspecto do fenômeno de grupo, gente, as intervisões, né, os grupos de supervisão, eles também são grupos, né? E o grupo é um espaço privilegiado para aparecerem isso era o Bleger que dizia, né? É um campo privilegiado para aparecerem as primariedades. Então, dentro de um campo, de um grupo de supervisão, a gente vai viver muito daquilo que a gente chama de primariedades, que são os ciúmes, as competições, né? Aquilo que a gente vai dando um nome mais rebuscado, mas que passa ali por um ataque, o contra-ataque, né? Essa violência que se descula também, né? E acho que é importante lembrar disso, né? Num grupo de intervisão, acho que isso é bem comum, que é isso que o Gustavo falava das transferências fraternas, né? É ali onde rolam os ciúmes, a competição, os ataques, né? Então vamos estar de olho nisso. Mas eu acho que quando o analista está falando da sua angústia nos atendimentos, ele está falando, a gente pode fazer uma leitura de que ali também tem algo do caso, né? Então poder tomar esse cuidado, se a tarefa daquele grupo é pensar, né, os casos, é poder fazer essa leitura de que aquela angústia fala algo sobre os casos, né? Então isso é uma maneira de pensar. Muito bom. Pode falar agora também? Sim. Eu queria, na verdade, pensar sobre essa coisa da interpretação da transferência, que fala no outro artigo, né? O amor ao saber, eu acho. E aí tem essa partezinha que eu escrevi aqui, porque eu não vou saber, né, dizer certinho, mas interpretar os significantes mestres do sujeito que ele supõe inscritos pela transferência na sua figura de analista. Certamente libera o analista dessa falsa conexão, libera o analista como suporte desses significantes, que aí ele vai falando um pouco dessa quebra do imaginário, né? E aí queria pensar isso tanto na clínica quanto no AT. Como é que a gente vai interpretando a transferência no AT em casos não neuróticos também, como é que vai pensando um pouco a posição do analista. Alguém mais? Bom dia, meu nome é Lázaro, eu sou da Califórnia. Eu tenho uma pergunta sobre a verdade. Eu já trabalhei muitos anos na rede pública na Califórnia e eu trabalho de um jeito psicanalítico. Eu tenho um cliente que me falou de não sei se era uma fantasia ou uma verdade, que a mãe tinha estuprado ele. Ele elaborou essa fantasia comigo, mas logo ele falou para uma advogada, social worker, que ele falou que isso não tinha acontecido, mas ele elaborava fantasias de querer matar a mãe e já rolou casos que ele batia na mãe, a mãe batia nele.
rolava uma dinâmica bem esquisita entre eles. Então, essa coisa da verdade, porque eu privilegiei a verdade psíquica, mas a lei queria a verdade jurídica. Então, eu entrei num conflito muito grande com eles. Eu falei, mas isso não é meu papel. Meu papel é de privilegiar a verdade psíquica, mas também preciso cuidar daquela pessoa, um adolescente. E ele foi... tirou ele da casa da mãe para morar em outra casa. E, bom, um conflito enorme aconteceu e ele parou de trabalhar comigo e eu fiquei muito, muito abalada. E ainda estou com esse sentimento. O que a gente faz com essas verdades, sabe? Acontece muito quando você está atendendo na clínica pública comunitária. Isso é a minha pergunta. Vou começar pela sua fala, porque eu me lembrei de diversas situações que eu vivi como trabalhadora do SUS, né? E aí eu me lembrei de uma cena que eu acho que vale compartilhar um pouco, que é quando sou procurada enquanto uma das trabalhadoras do CAPS para dizer se teria acontecido uma violência ou não com uma criança. A demanda que chega é essa. Estou lá na frente e vem de um outro órgão na rede, que era um órgão que tinha uma função de, sim, dar um encaminhamento jurídico para a questão da violência. E quando me vem essa demanda, eu tomo um susto. E um susto exatamente porque, opa, o que está deslocado aqui? Eu dizer se teve violência? O que é isso? Mas fiz aquilo que, enfim, eu sei fazer, que é vem cá, vamos conversar. Me conta. O que você pensou? O que está aí orientando tanto essa busca? Escuto, né? Escuto as particularidades de como aquele profissional conseguiu ouvir aquela história daquela criança. E vou dizendo para ele que aquele espaço era um outro espaço, que era um espaço que cuidava das questões de saúde mental. Que eu entendia que ele estava diante de outras questões que precisavam ser encaminhadas, mas que o nosso trabalho ali era um trabalho de saúde mental, e que sim, a gente tinha algo a fazer em relação a isso, que era avaliar questões de sofrimento psíquico e outras questões que um equipamento como um CAPS infantil tem. Então, foi possível esse direcionamento. E acho que isso é importante, porque quando a gente está nos equipamentos de saúde pública, ou de base comunitária, a gente é colocado o tempo inteiro nesse confronto entre o sujeito de direitos, que é esse que está ali no Código Civil, e um sujeito do inconsciente, vamos dizer assim. E a gente não pode simplesmente desconsiderar essas questões que concernem ao campo dos direitos, porque elas têm um atravessamento, né? Mas que lugar a gente vai dar isso? Nesse caso, nessa situação, e em tantas outras que a gente era convocado, por exemplo, pelos operadores do direito, cumpra-se, tem que tratar questões que muitas vezes do campo do direito vem assim, a gente sustentava responder isso, claro que a gente tinha um respaldo institucional para isso, lançando mão daquilo que era o nosso mandato enquanto um equipamento de saúde mental. Acho que, por vezes, não é tão simples fazer isso. Eu acho que tem toda uma articulação de rede e acho que a gente precisa buscar isso. Acho que, talvez, às vezes, quando a gente está mais de frente com isso, pode ser mais difícil. Mas aí eu acho que a ideia de rede, de um cuidado em rede, de articular com os outros equipamentos, acho que pode ajudar um tanto a gente nessas construções, né? Ótimo, ainda bem que você está aqui com a sua experiência, né? Eu vou começar pela sua, depois, que acho que para continuar o engate aqui, e acho que dá para amarrar alguma coisa também nessas questões. Mais um tema. E agradecer também a fala da Maíra e do Gustavo, que, nossa, enquanto eu estava falando aqui, eu estava só pensando em vocês aqui também, que vocês têm bastante experiência nesse campo, né, de grupo, casal. Agradeço aí. E vamos continuar esse debate mais tarde, né, na próxima fala.
essa história da lei, né, interessa bastante, porque não é sem a lei jurídica também que a gente pode, como a Carol falou, posicionar a dimensão dos indivíduos, das identidades e do desejo, né? A gente fala de uma lei do desejo, desse sujeito do inconsciente. É interessante pensar, né? Eu repeti aqui algumas vezes que o Freud esperava que o seu analisante tomasse o próprio eu como objeto de análise. O sujeito do inconsciente está entre esses dois. O sujeito do inconsciente não é o indivíduo. Inclusive nesse ipsis literis, né? Nesse ao pé da letra do indivíduo, que quer dizer aquele que não se divide. Freud está interessado no que se divide. Né? Esse sujeito, a gente não pega ele, não aprende. Ele aparece num efeito e depois soma. Acho que isso tem um pouco a ver com o que o Gustavo fala, né? De poder dar a atenção necessária, merecida e importante para pautas, né, de gênero, raça e pensar a dimensão estrutural como também um lugar dessa outra cena. Né? Não é assim isso. Então eu te diria, né, que às vezes, dependendo... Olha que curioso, né? Eu falei da coisa da igrejinha, né, do exemplo da igrejinha que o Freud dá, eu recomendo piamente esse trecho, que é onde ele fala da tática. Né? A gente tem que pensar muito bem essa relação entre tática, estratégia e política. Né? A gente é permeado por uma política do inconsciente, essa política da outra cena. A gente tem como estratégia uma transferência e tem como tática a interpretação. Né? Agora, o que eu vou fazer então com essa coisa da lei, é culpado, não é? Depende da transferência. Né? Dependendo da transferência, cabe sim você entrar nesse embate. Né? A partir do quê? Dos efeitos que isso pode ter. Por isso que eu vou ter um exemplo do que o Freud fala, né, da conquista da igrejinha. O que você conquistou nesse caso? Onde você está? Em que pé está? Dependendo da transferência, vale esse tipo de interpretação. Só que a gente se atenta ao quê? Aos efeitos. E por que a gente se atenta aos efeitos? Porque a gente parte de uma ética, lembra? De que esse objeto pleno, absoluto, né, que vai dar a última resposta, não existe. Isso faz pensar também a transferência entre vários. Né? Como a Maíra apontou, a transferência do casal, a transferência nesse coletivo. Né? Se a gente está falando aqui o tempo todo que a associação livre toca no saber, então que nesse coletivo, nesse grupo, esses saberes também possam se conversar. Né? Do inconsciente, né? Da formação do inconsciente de cada um também. Então essa começa a ser uma direção da psicanálise extramuros. Né? A psicanálise como uma possibilidade de posicionamento num discurso político, da polis, de vários. Né? E aí a gente pode pensar um pouco, né, que se de um lado tem esse sujeito do inconsciente, que remete ao desejo, a uma lei do desejo, não é sim essa lei que tenta fazer o quê? Garantir ao indivíduo seus direitos. Então, às vezes, também a gente está num caso que é atravessado por uma questão de assistência. Tem casos que a gente vai atender que a gente não sabe nem se essa pessoa está nutrindo-se direito. Né? Começa a ter esses atravessamentos, né, dessas questões também. E a gente vai pensar, primeiro, é possível no lugar, né, do analista nesse caso, e quando eu falo que isso é possível é para provocar mesmo. Né? A gente realmente se perguntar e pensar, é possível e como? Né? Tá nesse caso. Então, quando você me falou, me fez pensar um pouco isso, né? Que lugar você pode estar nesse caso, tendo como referência essa ideia, né, do objeto, né? Por exemplo, né, que o discurso da lei não pensa que o objeto falta. Ele pensa que o objeto existe e deve ser garantido. Ah, então a gente é contra o direito. Não, a gente trabalha com o direito. Né? Como a Carol está falando, a gente pensa numa outra lógica, mas não sem essa. Então a gente pensa também uma transferência possível com o discurso jurídico. Né? Uma transferência possível com o discurso assistencialista. Uma transferência possível com o discurso pedagógico. Religioso. Né? Se esses saberes fazem parte, né, da Constituição desse caso, e se a formação do inconsciente surge a partir do momento que a gente pode dar livre circulação para esse saber associar, então sim, né? A
gente vai pensar nosso diálogo, nossa transferência com tudo isso. Religião, direito, assistencialismo, pedagogia. E agora a questão que você traz, né? Às vezes pode virar um lacanês a coisa, né? Alienação imaginária, significante, né? Você acha um pouco do que eu estava falando no começo, né? Tal qual o texto do Freud, do Lacan, Caes, Pichon, Rivière, vai ter suas marcas de estilo. Isso é uma preparação para a gente também estar na clínica escutando, né, uma flutuação também, né? Se a gente quiser compreender cada pedaço da coisa, a gente não anda, né? Também, então a gente precisa circular um pouco aí, mas toca, né, nessa questão do... Quando o Lacan fala desses significantes, né, uma época que chamava de significantes mestres, ele está dizendo assim, em que lugar na história desse sujeito ele se alienou a esse discurso que de começo é do outro? Que marcas na associação livre, na fala, no discurso desse sujeito, ele traz algum indício, alguma coisa, alguma referência de como ele entrou na cultura? Lembra da questão traumática, né? Todo ser é pulsional e lida com esse biológico atravessado por uma cultura, uma linguagem. Então, todos nós tivemos que se resolver de algum jeito para estar nesse acordo linguístico que a gente compactuou. Mas cada um vai ter uma marca. O Lacan dava a isso o nome de alienação. Em termos freudianos, podemos pensar que é aquilo que se escancara, que se mostra na cena. Por exemplo, que o analisando ainda não sabe, e que o analista tem uma hipótese, uma suposição. Muitas vezes a interpretação não é dizer, olha, veja, a forma que você me faz seu pagamento parece muito com a forma que você me dava com o seu pagamento. Às vezes a interpretação pode ser marcar alguma coisa. Como Freud fez com o amigo, né? Uma boa garfada. Só marcar. Pode ser um silêncio, né? Num certo ponto, né? A interpretação não precisa ser uma explicação. Pode ser também, dependendo do caso. Freud chamou de construção. Acho interessante também pensar, né? O que é uma construção, o que é uma interpretação. Eu gosto de pensar que interpretação é aquilo que a gente só vai recolher do efeito. Que efeito? De alguma mudança de posição. Porque você pode trazer a mais maravilhosa intelectualidade do caso e a resposta vai ser a falta, se não vem no dia seguinte, né? Na próxima sessão. Então eu gosto de pensar um pouco a tática aí. Eu acho que o AT está o tempo todo nesse campo mesmo, da tática e da estratégia. Né? E ele tem como recurso, né, às vezes, a cidade, o andar. Né? E o Freud fazia muito isso, né? Vários pacientes ele andava, né? A gente acha que o divã estava lá o tempo todo, mas não, ele era uma coisa muito parecida com o médico de família, que ia na casa da pessoa e passava horas conversando, andando. Né? Essa coisa quase peripatética, né? Então, sim, né? Acho que esse texto condensa muita coisa, né? Essa parte que você trouxe. Você fala do imaginário. Para o Lacan, o imaginário é o fato de que também a gente não atinge esse simbólico, né? Em termos freudianos, a outra cena. Por que a gente pode pensar um simbólico na outra cena? Porque tem posição, né? Você pensar que o analista ocupa uma posição na fala daquela pessoa. Então, é a posição. No sentido de que eu estou endereçando algo, estou pedindo algo, estou dando algo, estou negando algo. Tem um jogo nisso, né, que remete à forma que a gente entra na linguagem. Você não pega um dicionário e dá para a criança e fala, toma aqui está a linguagem. Você faz, você fala, a criança começa imitando, sem saber. E até bonitinho, né, quando a criança parece quase um adultozinho, né, porque fala uma coisa complexa que ela nem está entendendo direito, mas causa um efeito na gente isso. O Lacan vai dizer, ali ela está se alienando. Depois vai se virar na análise com isso. E de repente a criança faz coisas sem saber. Ela vê, né, essa coisa do celular. A criança não sai do celular, mas, poxa, coincidentemente, aqueles que cuidam dela também não saem. Né? Então ela vai e pega um celular de brinquedo, pega uma coisa, finge que está falando. Aquilo encanta a pessoa que está com ela. A criança fala, opa, né, fala, né? Constata que aquilo causa o quê? Um olhar. Então ela vai, né, ela está precisando sobreviver naquela história, né? Porque ela precisa de cobertor, ela precisa de água, ela precisa de comida, ela vai entendendo se ela chora, vem, se não chora, não vai.
se chora de um jeito, ela vai modulando alguma coisa a partir do outro. Né? O Freud falava nesse das Ding como esse irresolúvel do objeto, que é a marca, né, do desamparo materno, pensando que materno não é a mãe ipsis literis, né? O Freud chama de materno quem dá esses primeiros cuidados. E ele vai falar que assim, vai ter um ser humano próximo dessa criança que vai poder realizar uma ação específica. Então, de repente, essa criança chora de frio, mas ela ganha alimento. Então, percebe como a gente nasce necessitando de uma tradução impossível? E a gente vai se virar com aquilo que melhor fizeram da gente? Aí o Lacan vai dizer, tem uma marca imaginária nisso. Né? E ele vai extrapolar isso. O outro é, ao mesmo tempo, meu rival e meu aliado. Que é o que o Freud fala um pouco, talvez, né, nessa alegoria da guerra. A gente vai guerreando e fazendo parceria com o nosso paciente. Porque ele está numa relação de resistência com o conteúdo. A gente vai modulando, né, com a interpretação funciona, qual não. Né? E se nenhuma interpretação funciona, tem alguma coisa funcionando que o analista não está sabendo. Eu acho que quando ele traz um pouco esse condensado, acho que ele está trazendo um pouco a proposição do Lacan da direção de tratamento, que seria isso de uma possibilidade de uma retificação subjetiva. Ou seja, quando ele faz essa remete ao imaginário, é uma proposição de que o analisante possa sair desse momento inicial, que é constitutivo de uma análise, que é de supor que o analista sabe o que acontece com o sujeito, e temos aí uma construção imaginária, mas que tem seu lugar na clínica, para um outro momento que exige uma mudança de posição do sujeito, quando ele destitui o outro, no caso do analista, desse lugar de saber sobre ele, e é ele que sabe sobre si. Isso é uma construção. Então, acho que o que ele vai dizendo é que este é um direcionamento ético de uma análise. Como isso vai acontecer é muito singular de cada análise. É um tanto por aí. Satisfeitos?